Muito bom dia, seja bem-vindo a uma nova edição da Liga Now. Rui Costa acaba de quebrar o silêncio depois da pesada derrota de ontem do Benfica. São declarações feitas em exclusivo aos enviados especiais da CMTV em Inglaterra, mas estão em serviço para o Now. É com eles que vamos falar agora em direto, o Pedro Neves de Sousa e o João Mata. Pedro, muito bom dia aos dois. O que é que destacas das palavras do presidente do Benfica? Bom dia. Primeiro que tudo, o presidente do Benfica quis passar uma mensagem de esperança aos adeptos para estarem com a equipa, que mais importante que este momento de eleições é preciso estar com a equipa e também acreditar que a equipa pode ainda garantir o apuramento para a fase seguinte da competição. Rui Costa não quis comentar as declarações, as opções táticas de José Mourinho, mas a ideia-chave é, o verbo é acreditar. Pede aos adeptos para estarem mais focados no apoio à equipa do que nas quesílias relacionadas com as eleições do próximo sábado. Rui Costa, claro está, é um dos 6 candidatos à presidência do Benfica. Comentário ao jogo, Rui. Comentário. Bom dia a todos. É uma derrota pesada. É uma derrota pesada que não devia ter acontecido. É uma primeira parte onde em muito tempo do jogo dividimos o jogo, criámos situações de gol, podíamos ter ido para a vantagem. E depois uma segunda parte que não é uma segunda parte que fique para boa memória e acaba por ser uma derrota pesada. Estamos a jogar a Liga dos Campeões e há erros que se cometem que pagam-se muito caros nestas situações. Qual é a mensagem para os adeptos? Agora não é mensagem para os adeptos, é mesmo aqui para os jogadores, quer dizer, temos 0 pontos em 3 jogos da Liga dos Campeões, mas ainda temos mais 5 pela frente, temos todas as possibilidades para nos qualificar ainda e é nisso que a gente vai lutar, é sobre isso que a gente vai fazer de tudo para estar dentro da prova, não é mesmo? E este resultado... Uma substituição que pode ser um reflexo... Não vou estar a discutir opções de treinador, como é natural que seja, como compreendem. Se entendeu fazer uma substituição só é porque entendeu fazer uma substituição só, portanto as substituições não são obrigatórias, são opções, portanto... Isso não reflete que, por exemplo, ele pode considerar que o plantel está mal construído? Não, isso falaremos internamente sobre essa situação, mas não vou estar a discutir opções do treinador. Repito, as substituições são opções, não são obrigações e, portanto, José Mourinho tem mais do que experiência suficiente para saber se tem que fazer 1 ou se tem que fazer 10. Não pode fazer... Espera que este resultado não tenha peso nas eleições de sábado? Eu não estou preocupado, hoje não estou preocupado com as eleições, hoje e ontem, evidentemente, estava preocupado com o jogo da Liga dos Campeões e é uma derrota, volto a dizer, pesada, com uma segunda parte que não foi boa, que não foi nada boa e que nos podia ter custado ainda mais caro. E, portanto, é rever aquilo que fizemos durante o jogo, aquilo que fizemos de bem na primeira parte, em muitos minutos do jogo, onde, como eu disse anteriormente, onde podíamos até ter chegado à vantagem, onde tivemos chances e grandes possibilidades de chegar à vantagem, dividindo o jogo com o Newcastle. A segunda parte, depois, sobretudo a seguir ao segundo golo, a equipa quebrou bastante e não pode quebrar. O apelo é a união para sábado, é um dia decisivo para o Benfica, jogo e eleições. Como eu tenho dito sempre, é um dia histórico para o clube, porque é a ação mais concorrida da história do clube, mas durante aqueles 90 minutos contra a Oroca, que as eleições fiquem fora do estádio e que haja o apoio necessário à equipa, que é importante neste momento e esteja toda a gente unida em volta. Rui, porquê é que os benfiquistas devem acreditar nesta equipa? Porquê é que devem acreditar nesta equipa? Porque esta equipa já fez coisas bem feitas este ano, porque tem um bom plantel, porque tem ótimos jogadores e porque o facto de estar mais massacrada fisicamente que outras equipas merece também esse apoio. Estarmos sem pré-temporada, estarmos sem férias, estarmos sem tudo, é natural que em muitos jogos, como foi por exemplo um dos casos de ontem que me pareceu evidente, quando o jogo acelerou a equipa quebrou mais fisicamente e portanto as pessoas têm que, pese embora não seja agradável, as pessoas têm que perceber um bocadinho isso também, portanto eu peço esse apoio à equipa, naturalmente, independentemente das eleições, porque esta equipa tem valor para poder chegar aos objetivos que o Benfica pretende, tá? Obrigado.
aos adeptos para acreditarem na equipa, apela também para que nesses 90 minutos frente ao Arouca a política não entre em campo, ou seja, a política, as eleições fiquem fora do estádio, fora para tentar afastar a pressão que rodeia a equipa de José Mourinho, e fez também questão de passar uma mensagem de confiança. Foi hoje o porta-voz da confiança da comitiva benfiquista, em que ainda é possível o Benfica qualificar-se para a fase seguinte da competição. Ontem, mais uma vez, perdeu na Liga dos Campeões, não marcou qualquer golo, já tinha acontecido em Londres frente ao Chelsea e antes frente ao Porto, que empatou no Dragão, mas o Benfica ontem perdeu 3-0, mas Rui Costa pede a todos os adeptos que acreditem nesta equipa, porque já fez grandes jogos, mas o que é certo é que fora de portas soma 3 jogos, 3 derrotas. E o Benfica agora segue viagem para Portugal no sábado. É esse dia, como diz Rui Costa, histórico para o Benfica, dentro e fora de campo. O jornalista Pedro Neves de Sousa e o repórter de imagens João Mata, em direto de Inglaterra. Vamos continuar a acompanhar este pós-jogo, porque o Benfica está no último lugar da fase de Liga da Liga dos Campeões. A equipa comandada por José Mourinho perdeu frente ao Newcastle por 3-0 e soma agora 3 derrotas em 3 jogos na prova milionária. O Clube da Luz é um dos 3 únicos clubes que tem 0 pontos na prova, sendo que os outros 2, Ajax e Atlético de Bilbao, só disputam hoje a 3ª jornada. O Benfica tem agora 5 jogos para tentar pontuar e apurar-se para a próxima fase da prova. O próximo jogo disputa-se em novembro, frente ao Leverkusen, que ontem foi goleado por 6-2 frente ao PSG. Daqui a pouco já vamos ver o resumo de todos os jogos. Mas para já, uma polémica. O capitão do Benfica recusou marcar presença na zona de entrevistas rápidas depois da derrota por 3-0 frente ao Newcastle. Estas são imagens que conseguimos captar e que mostram Otamendi a abandonar o relevado logo depois do apito final. O central argentino estava a dirigir-se para o túnel, acompanhado pelo assessor Gonçalo Guimarães. Depois da recusa do capitão de equipa, o assessor foi ao encontro de António Silva e foi este que acabou por falar na zona de entrevistas rápidas. Também o Now conseguiu captar precisamente esse momento em que o assessor acaba por dar o casaco a António Silva, e é este que vai falar então na zona de entrevistas rápidas. Mais tarde, Nicolás Otamendi analisou na zona mista a derrota pesada do Benfica em Newcastle. Nicolás Otamendi justificou a ausência na zona de entrevistas rápidas e explicou que não houve qualquer problema ou ruído nessa situação. O capitão do Benfica refere que logo depois da derrota precisava sobretudo de estar no balneário com os colegas para falarem sobre o jogo e levantarem a cabeça. Aliás, Otamendi sabia que mais tarde iria mesmo falar na zona mista, o que veio a acontecer. E foi nesse momento que abordou a derrota por 3-0 frente ao Newcastle. O central argentino garantiu que o plantel está à margem das eleições do Benfica e que agora só pensa em futebol e em dar o melhor em cada jogo. Entende que só assim a equipa pode satisfazer os adeptos. O capitão do Benfica realçou a importância de levantar a cabeça, porque só assim também podem fazer o melhor no próximo jogo. Ainda sobre a Champions, Otamendi diz que vão tentar até ao fim e que quando a equipa não conseguir ganhar, não há que apontar o dedo aos avançados por não marcarem e aos defesas por não defenderem. Diz, e passo a citar, quando perdermos, perdemos todos. Quando ganharmos, somos todos felizes. O jogo do Benfica é, sem dúvida, um dos grandes assuntos em destaque nesta edição da Liga Now, mas temos muitos outros, até porque hoje é dia de Sporting. Rui Borges diz que não percebe o porquê da má fase do Sporting. O técnico foi questionado sobre se esta é a fase mais delicada desde que assumiu o comando do Sporting. Rui Borges diz que não entende o porquê de se falar em má fase e deixou ainda uma bicada ao dizer que o sorriso
faz cócegas a muita gente. O treinador respondeu ainda que, anteriormente, quando os resultados eram mais folgados, ninguém falava em má fase. Rui Borges diz ainda que não há nenhuma ruptura com o capitão Hjulmand. O técnico defendeu o jogador e diz que durante o tempo que lá estiver, será sempre o líder. E por esta altura também está a treinar o Futebol Clube do Porto, no Olival. Vamos acompanhar esse momento agora também, dado que a equipa do Futebol Clube do Porto vai treinar antes do jogo com o Nottingham Forest, a contar para a Liga Europa. Isto depois também de uma vitória para a Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto pode agora fazer história ao vencer pela primeira vez em Inglaterra. Vamos estar sempre a acompanhar este treino. Vemos agora Froolde, também há pouco o Rodrigo Mora, também víamos Samu, ele que marcou 3 golos no último jogo, tem estado em grande destaque a ser apontado para algumas equipas europeias. Para já, vemos aqui a equipa do Futebol Clube do Porto também a correr à volta do campo. Estão a preparar-se para o jogo do Nottingham Forest, dado que também se está a aproximar esse duelo e nós vamos estar a acompanhar tudo aqui no Now. É um jogo a contar para uma jornada da Liga Europa, é amanhã às 8 da noite e é precisamente em Inglaterra. O Futebol Clube do Porto vai jogar fora. Para já, como prometido, vamos então aos resumos dos jogos da Champions. O Nápoles, adversário do Benfica na Champions, foi goleado por 6-2 pelo PSV. Já o PSG, adversário do Sporting, também goleou, desta feita, o Leverkusen por 7-2. Exibição de gala do PSG em solo alemão. O primeiro golo apareceu logo aos 7 minutos, cruzamento milimétrico de Nuno Mendes para a finalização de cabeça de Pacho. Aos 25 minutos, o ex-Benfica Alex Grimaldo teve chance de empatar o jogo através da marca do penalti, mas viu o poste negar-lhe o golo. 5 minutos depois, as coisas ainda ficaram piores para o Leverkusen. Andrich perdeu a cabeça e viu ordem de expulsão após dar uma cotovelada em Doué. O jogo estava louco e aos 37 minutos foi o defesa do PSG Zabarni ir para a rua. Falta para penalti dentro da área que viu o ucraniano ir mais cedo para os balneários. Alex Garcia assumiu a marcação e, ao contrário do compatriota, não desperdiçou 1-1 no marcador. Aos 41 minutos, o PSG voltou a ganhar vantagem. Doué, no interior da área, rematou rasteiro para o fundo das redes. 3 minutos depois, foi a vez de Kvaratskhelia colocar o nome na lista dos marcadores. O georgiano fez o 3-1 com um pouco de sorte à mistura. O jogo estava louco e só foi para intervalo depois do 4-1. Bis de Doué na partida, desta feita após um remate de fora da área. A segunda parte abriu com mais um golo parisiense, mas este com sotaque português. Vitinha assistiu Nuno Mendes, que na cara do golo não vacilou. O Leverkusen voltou a reduzir logo de seguida e outra vez por Alex Garcia. Grande golo do médio espanhol. Aos 66 minutos, o PSG adicionou mais um à goleada. O bola de ouro Ousmane Dembélé só precisou de 3 minutos para se estrear a marcar na Champions esta época. Nos descontos, os franceses fecharam o resultado. Vitinha, de fora da área, fez o 7-2. O Nápoles, adversário do Benfica, também foi completamente destruído pelos holandeses do PSV. Os italianos até entraram melhor. McTominay, de cabeça, inaugurou o marcador. O PSV chegou ao empate aos 35 minutos. Grande azar para Buongiorno, que acabou por colocar a bola na própria baliza e fazer autogolo. Antes do intervalo, o PSV ainda iria fazer o 2-1 no marcador. Saibari arrancou isolado até à baliza e na cara do guarda-redes não desperdiçou. A segunda parte começou da mesma forma que terminou a primeira, com golo do PSV, jogada pela direita do ataque dos holandeses, com Dennis Mann a fazer o 3-1. Os últimos 10 minutos seriam caóticos. Aos 80 minutos, Dennis Mann bisou no encontro com um autêntico golaço e o jogo ganhou contornos de goleada. O Nápoles ainda tinha uma palavra a dizer e aos 86 minutos reduziu para 4-2. McTominay bisou com mais um gol de cabeça, desta vez assistido pelo ex-Benfica, David Neres. No minuto seguinte, o PSV fez mais um golo, desta vez o autor foi o avançado Ricardo Pepi. As contas da partida só ficaram fechadas com o 6-2 já em cima do minuto 90. Driouek colocou um ponto final no resultado. Por último, o Manchester City foi a Espanha vencer o Villarreal de forma confortável. Os ingleses chegaram à vantagem no marcador aos 17 minutos.
Rick Lewis serviu Haaland e o robô norueguês atirou de primeira para 1-0. Aos 40 minutos, o Manchester City fechou a vitória, mais um golo português, desta vez de Bernardo Silva, o médio a pisar terrenos estranhos e a finalizar de forma pouco habitual para o 2-0, segunda vitória para os ingleses na prova. E vamos a mais uma goleada. O Barcelona venceu o Olympiacos por 6-1. A equipa de Hansi Flick soma a segunda vitória em 3 jogos na Liga dos Campeões. O Barcelona queria regressar às vitórias na Champions após a derrota frente ao PSG. A vantagem catalã começou a ser construída aos 7 minutos. Fermín López só teve de empurrar para o fundo das redes. Ainda antes do intervalo, o Barcelona dobrou a vantagem. Fermín López voltou a fazer o gosto ao pé e bisou na partida. A assistência foi do estreante Pedro Fernandes. A abrir o segundo tempo, o árbitro foi chamado ao VAR. Braço na bola do defesa Eric Garcia a ser sancionado com uma grande penalidade para o Olympiacos. El Kaabi assumiu a marcação e não desperdiçou. 2-1 no marcador e os gregos estavam de volta ao resultado. Mas logo de seguida, o conjunto grego iria ficar reduzido a 10 unidades, segundo amarelo mostrado a Santiese por falta sobre Casado. Aos 67 minutos foi o Barcelona a ter um penalti a favor após Rashford ter sido derrubado pelo guarda-redes adversário. A conversão ficou a cargo da joia da coroa, Lamine Yamal, que com toda a tranquilidade fez o 3-1. Aos 74 minutos o jogo iria ganhar contornos de goleada. Rashford teve demasiado espaço no interior da área e de forma simples fez o 4-1. No minuto seguinte, mais um gol catalão. Bardi fez o gato-sapato do defesa contrário e depois, com um pouco de sorte à mistura, fez a assistência para o hat-trick de Fermín. O 6-1 final ficou a cargo de Rashford, que bisou na partida com este remate de fora da área. O Barça regressa às vitórias na Champions. Já Pafos e Kairat empataram sem golos num jogo sem tradição de Liga dos Campeões. Os cipriotas ficaram reduzidos a 10 logo aos 4 minutos. João Correia com uma entrada muito perigosa a ver vermelho direto. Ainda assim, na segunda parte, o Pafos chegou à vantagem graças a um autogolo. No entanto, a jogada acabou invalidada por fora de jogo. Resultado final 0-0. E Gyökeres bisou na goleada do Arsenal por 4-0 frente ao Atlético de Madrid. O ex-avançado do Sporting voltou aos golos depois de 9 jogos em branco por clube e seleção. O Arsenal recebeu o Atlético de Madrid num dos jogos grandes da terceira jornada da fase de Liga da Champions. Gyökeres foi titular e viu Martinelli marcar aos 36 minutos. Os festejos do extremo brasileiro demoraram pouco tempo. Martinelli estava em fora de jogo e o golo acabou por ser anulado. A resposta do Atlético só apareceu na segunda parte. Julián Álvarez ganhou espaço e rematou à barra da baliza de Raya. Excelente oportunidade de golo para a equipa de Diego Simeone. Aos 57 minutos, o nulo ficou desfeito no Emirates. Livre lateral de Rice a resultar em golo de Gabriel Magalhães. De cabeça ao central brasileiro, colocou a equipa de Mikel Arteta a vencer por 1-0, vantagem para o Arsenal. Os Gunners não tiraram o pé do acelerador e fizeram o segundo golo do jogo 7 minutos depois. O golo foi novamente apontado por um Gabriel, mas desta vez foi o Martinelli. Assistência de Luís Skelly para o terceiro golo do extremo brasileiro na Liga dos Campeões. Aos 67 minutos, Gyökeres quebrou um jejum que já durava há 9 jogos. Num lance atabalhoado, o antigo avançado do Sporting regressou aos golos. Com muito tempo dentro da área do Atlético, Gyökeres fez o terceiro golo para o Arsenal em Londres. Tornava-se fácil um jogo que se previa difícil para o atual primeiro classificado da Liga Inglesa. Mas Gyökeres não se ficou por aqui. 3 minutos depois, a máscara voltou a sair à rua. Assistido por Gabriel Magalhães, o avançado sueco desviou a bola para o fundo das redes de Oblak. Moral em alta para Gyökeres e contas fechadas no Emirates. Goleada do Arsenal por 4-0. Já o Borussia Dortmund venceu o Copenhaga por 4-2. Aos 20 minutos de jogo, Félix Nemecha colocou a equipa alemã na frente do marcador. O médio alemão saiu bem na finta e finalizou com um remate forte. Poucos minutos depois, o Copenhaga respondeu de pontapé de canto. Confusão na área do Dortmund, que acabou com um autogolo de Anton. Tudo empatado ao intervalo neste duelo entre dinamarqueses e alemães. À hora de jogo, o árbitro assinalou penalti a favor do Dortmund depois de Guirassy ter sido derrubado dentro da área do Copenhaga. Na conversão, Ben Sebaini voltou a colocar o Dortmund na frente do marcador, 2-1 para a equipa de Niko Kovac. Aos 76 minutos, Félix Nemecha bisou no encontro e fez o 3-1 na sequência deste remate fora da área.
Em destaque o médio alemão do Dortmund, que acabou por ser o homem do jogo. Aos 87 minutos, gol do português na Dinamarca. Fábio Silva estreou-se a marcar pelo Dortmund, 4-1 no marcador feito pelo jogador português que tinha entrado na segunda parte. Até final, o Copenhague ainda conseguiu reduzir a desvantagem. Tadassen cabeceou e Kobel defendeu já para lá da linha de golo. 4-2 final em Copenhague. O Inter de Milão não teve dificuldades em vencer no terreno do San Giuliano. Aos 41 minutos, Denzel Dumfries inaugurou o marcador na sequência deste pontapé de canto. 1-0 para o Inter de Milão com o golo do defesa holandês. Nos descontos da primeira parte, Lautaro Martínez aumentou a vantagem do Inter com um belo remate em arco. Terceiro golo para o Internacional argentino nesta edição da Liga dos Campeões. Aos 52 minutos foi assinalado penalti para o Inter por mão na bola de um jogador do San Giloase. Na conversão, Çalhanoğlu atirou sem hipóteses para o guarda-redes e ampliou a vantagem para 3-0. Jogo controlado pela formação de Christian Chivu. Esposito fechou o resultado em 4-0 para o Inter aos 76 minutos. Terceira vitória em 3 jogos para a equipe italiana na fase de Liga da Champions. E o Benfica perdeu por 3-0 em Newcastle e continua sem pontuar na Liga dos Campeões. José Mourinho lançou Tomás Araújo no 11 e relegou Samuel Dal para o banco no jogo frente ao Newcastle. À procura dos primeiros pontos na Liga dos Campeões, o Benfica esteve muito perto do golo aos 15 minutos. Passe teleguiado de Barrenechea e Luque Bacchio rematou para uma excelente defesa de Nick Pope. O braço esquerdo, o guarda-redes inglês negou 1-0 ao Benfica. O extremo belga era o mais irrequieto na equipa de José Mourinho e pouco depois acertou no poste da baliza do Newcastle. Remate colocado de Luque Bacchio e o Benfica continuava à procura de inaugurar um marcador. Só que aos 32 minutos o Newcastle chegou ao golo. Passa a rasgar a defesa do Benfica e Murphy serviu para o golo de Anthony Gordon. À vontade, o internacional inglês não teve dificuldades em bater Trubin. Lance legal em St. James's Park. Quarto golo para Anthony Gordon nesta edição da Liga dos Campeões. O Benfica queria chegar rapidamente ao empate. Antes do intervalo, terceira oportunidade de golo para Luque Bacchio. Pope voltou a negar o golo ao internacional belga. Desvantagem do Benfica no final da primeira parte. No segundo tempo, a equipa de José Mourinho quebrou e o Newcastle aproveitou. Num lançamento de Nick Pope, António Silva ficou mal na fotografia e Barnes fez o 2-0 para a equipa inglesa. Com o Benfica praticamente inexistente ofensivamente no segundo tempo, o Newcastle chegou com naturalidade ao terceiro golo. Assistido por Anthony Gordon, Barnes bisou no encontro e fechou o resultado em 3-0. Derrota pesada para o Benfica, que segue com 0 pontos na fase de Liga da Champions. E este é já o primeiro tema em destaque nesta edição da Liga Now, hoje na companhia de José Nunes. José, muito bom dia, obrigada por estares connosco. Portanto, o Benfica volta a perder, continua com 0 pontos, vida difícil agora para José Mourinho. Sim, bom dia também aos espectadores do Now. Eu recordo as palavras de José Mourinho no primeiro jogo que ele fez com o Benfica para a Liga dos Campeões em Stamford Bridge, com o Chelsea. Recordo-me dele ter dito que há perder e perder. O Benfica tinha perdido o jogo, mas a exibição do Benfica deixava antever que a equipa iria melhorar e de facto confirmou isso logo a seguir quando se deslocou ao Estádio do Dragão. Eu socorro-me dessas palavras para dizer, depois daquilo que vimos ontem na segunda parte, que há perder e perder. E o Benfica perdeu feio, perdeu de forma... Com muitos erros? Muitos erros, de forma clamorosa. A segunda parte do Benfica é, eu diria, assustadora. E de facto a Trubin se deve ao facto nos últimos 15 minutos o jogo não ter assumido contornos de goleada feia. A primeira parte não indiciava isso. O Benfica até teve 3 situações para marcar, todas elas sempre protagonizadas pelo mesmo jogador. Estou a falar de Luque Bacchio, mas a equipa demonstrou sempre grandes fragilidades, particularmente nas alas, nos corredores, onde Dedić e o adaptado Tomás Araújo à lateral esquerda não puderam nunca, nem com Anthony Gordon pela esquerda, nem com Harvey Barnes pelo lado direito. E de facto o Benfica colapsou totalmente na segunda parte. E é de facto qualquer coisa que deixa o Benfica, respondendo definitivamente à tua questão, numa situação crítica na Liga dos Campeões. E qual é que é o grau de responsabilidade de José Mourinho agora? Repara... Já tem alguma responsabilidade? Claro. Ou continua a ser Bruno Lage? Estamos a falar de 8 jogos, portanto temos que, obviamente, considerar que José Mourinho para já não está a conseguir dar a volta
ao texto que se estava a ler com Bruno Lage na parte final do seu consulado. A equipa pareceu melhorar de forma clara nesse jogo da Liga dos Campeões com o Chelsea e depois com o Porto, no Estádio do Dragão. Depois regressou à competição depois da pausa de seleções com o Desportivo de Chaves. Não fez um grande jogo, mas cumpriu a sua obrigação, ganhou por 2-0. Ontem, a primeira parte é interessante, parece apontar no mesmo registro dos jogos que o Benfica fez em Londres e no Dragão, mas na segunda parte o Benfica... Principalmente depois do 2-0? Sim, a partir do momento em que o Benfica sofre o segundo golo, eu diria que é quase inexplicável a forma como a equipa entra em colapso. O Benfica nunca mais esteve em campo, vamos dizer assim, e o Newcastle derreteu literalmente a equipa do Benfica, pelo que temos de reconhecer e convir a que o resultado acaba por ser benévolo em relação aos últimos 15, 20 minutos, que são absolutamente assustadores. Mas José Mourinho já não teve tempo suficiente e espaço para já estar em sintonia com a equipa e colocar mais ritmo, que dizia que não existia ao plantel? Eu acho que é claro que a paragem das seleções não ajudou. Talvez que se o Benfica tivesse continuado em competição a seguir ao resultado do Dragão, talvez, nunca sabemos, não há SES, não é? Talvez que a equipa pudesse apresentar outra face. O que me parece é que há muita coisa que fica em equação e muitas dúvidas no ar, muitas perguntas resultantes da segunda parte que o Benfica fez ontem em St. James's Park. Desde logo até em relação ao plantel. Quer dizer, o Benfica tem o maior investimento de sempre neste mercado de verão e nós estamos a ver que, em relação aos reforços que o Benfica fez, muitos estão a jogar na equipa principal, mas muito poucos estão a corresponder. Rios, mais uma vez, com uma exibição muito apagada, e Sudakov também não existiu ontem. António Silva teve, de facto, uma performance muito complicada. Eu diria que apenas Trubin e Luque Bacchio. Já que estás a falar então de António Silva, José Nunes, deixa-me perguntar-te se Tomás Araújo faz sentido adaptado à esquerda ou se já não merecia uma oportunidade como central em vez de António Silva? Eu creio que a ideia de José Mourinho ontem, ao ter prescindido de Dal, um lateral esquerdo de origem, para jogar com Tomás Araújo na esquerda, penso eu que presidiu a esta ideia. Mais centímetros, mais quilos. O Newcastle é uma equipa muito física, aliás, José Mourinho falou nisso antes e após o jogo, e de alguma forma o Benfica ficava com uma equipa mais alta e mais forte e mais pesada. E resultou? Não. Tomás Araújo teve muitos problemas com o seu opositor direto. Aliás, o primeiro golo até parte do seu lado, mas o que dizer de Dedic, que tal como em Londres também está no golo do Chelsea, aqui também não acompanha o jogador do Newcastle, o Anthony Gordon, e deixou marcar à vontade o golo. A jogada é boa, indiscutivelmente, mas o Benfica é batido em toda a linha e isso acontece numa jogada de transição rápida porque o Benfica perde a bola muito cedo. O Benfica, antes e depois do golo, conseguiu mostrar a qualidade do seu jogo, teve algumas aproximações à baliza, mas eu pergunto, então, digamos que a tarefa ofensiva, aproximação à área, tentar o remate, tentar golo, fica entregue em exclusividade a Luque Bacchio. O Benfica não tem mais ninguém. Pavlidis não apareceu. Numa fase inicial é um jogador associativo, é um jogador forte, um jogador que sofreu algumas faltas. O Newcastle é de facto uma equipa muito dura, acho que é a equipa do Campeonato de Inglaterra com mais faltas cometidas, e ontem viu-se bem no início do jogo. Mas quer dizer, é muito pouco. Sudakov andou completamente perdido em jogo, mas eu atribuo isto fundamentalmente à questão coletiva e sim, para já, este resultado é um enorme revés até nesta nova era Mourinho. Vamos continuar a falar do jogo, mas agora de uma polémica, José Nunes, porque o capitão do Benfica recusou marcar presença na zona de entrevistas rápidas depois da derrota por 3-0 frente ao Newcastle. Essas são imagens que conseguimos captar e que mostram Otamendi a abandonar o relevado logo depois do apito final. Este é um tema em destaque e temos mais imagens, mas a seguir a uma curtíssima pausa, por isso não sai desse lado.
Estamos de regresso nesta edição da Liga Now e ainda com muito em destaque, até porque hoje joga o Sporting e temos também declarações exclusivas do presidente do Benfica. Mas para já vamos falar do Benfica, mas do capitão, que recusou marcar presença na zona de entrevistas rápidas depois da derrota por 3-0 frente ao Newcastle. Estas são imagens que conseguimos captar e que mostram Otamendi a abandonar o relevado logo depois do apito final. O central argentino estava a dirigir-se para o túnel, acompanhado pelo assessor Gonçalo Guimarães. Depois da recusa do capitão de equipa, o assessor foi ao encontro de António Silva e foi este que mais tarde acabou por falar na zona de entrevistas rápidas. Vemos aqui precisamente já o assessor a entregar um casaco a António Silva, ele que falou nesta zona. Mais tarde, Nicolás Otamendi analisou na zona mista a derrota pesada do Benfica em Newcastle. Destaque agora, naturalmente, para a justificação do central argentino, que acabou por explicar aquilo que aconteceu. Justificou a ausência na zona de entrevistas rápidas e explicou que não houve qualquer problema ou ruído nessa situação. O capitão do Benfica disse que logo depois da derrota precisava, sobretudo, de estar no balneário com os colegas para falarem sobre o jogo e levantarem a cabeça. Aliás, Otamendi sabia que mais tarde iria falar na zona mista, o que veio mesmo a acontecer, e foi nesse momento que abordou a derrota por 3-0 frente ao Newcastle. O central argentino garantiu que o plantel está à margem das eleições do Benfica e que agora só pensa em futebol. Entende que só assim a equipa pode satisfazer os adeptos. O capitão do Benfica realçou a importância de levantar a cabeça, porque só assim podem fazer melhor no próximo jogo. Ainda sobre a Champions, Otamendi diz que vão tentar até ao fim e que quando a equipa não conseguir ganhar, não há que apontar o dedo aos avançados por não marcarem e aos defesas por não defenderem. Diz, e passo a citar, quando perdermos, perdemos todos. Quando ganharmos, somos todos felizes. Recorte na minha companhia, tenho José Nunes. José, compras a justificação de Otamendi e depois da derrota de ontem era importante o capitão estar no balneário e transmitir, de certa maneira, alguma mensagem aos colegas? Olha, desde logo registro a diferença de versões entre ele e José Mourinho. José Mourinho disse na conferência de imprensa que Otamendi não se recusou a falar, simplesmente sugeriu que era mais interessante acalmar-se um pouco e falar depois na zona de flash. Não foi exatamente isto que ele acabou por dizer. Mas seja qual for a versão, ou mesmo que sejam as duas verdade, aquilo que importa dizer é que se ele foi solicitado para falar, deveria tê-lo feito. Eu até acho mais. Acho que ele deveria ter-se voluntariado para isso na qualidade de capitão. Ele é um grande capitão, é um grande profissional. Surpreende-me até que de facto isto tenha acontecido, porque habitualmente Otamendi é um homem que não foge às suas responsabilidades dentro e fora do campo. Então, no limite, deveria ter falado na zona de entrevistas rápidas e também depois na zona mista. Se ele foi solicitado para isso, deveria tê-lo feito. E de facto aquilo que se percebe nas próprias imagens a que temos acesso é que ele escusa-se a fazê-lo, de tal forma que depois o assessor de imprensa do Benfica acabou por ir ter com António Silva para lhe solicitar que estivesse presente na zona de flash interview. Portanto, em primeira instância, a opção era mesmo ser o capitão a falar, que até se justificava, dada a forma feia como o Benfica acabou por perder este jogo na ponta final e na segunda parte. Ou seja, no imediato deveria ter sido logo o capitão a dar a cara e acabou por ser um jovem, António Silva. Quer dizer, é um jovem que, em todo o caso, é jovem, tens toda a razão, mas que já tem um número considerável de temporadas e como titular, já internacional, pela Seleção de Portugal. Nem é isso que está em questão. O que está em questão é que estamos a falar de um capitão num jogo que não corre bem, ter-lhe ficado bem, até ser ele a disponibilizar-se por sua iniciativa para estar presente na flash interview. Não vamos fazer disto um caso, até porque Nicolás Otamendi é um grande profissional e um grande capitão, mas ontem, de facto... Mas se calhar pode ter reconhecido, de certa maneira, também que estava mais tenso ou com mais agressividade, se calhar, para dar uma resposta e essa não era a melhor solução. Sim, por isso, aquilo que José Mourinho disse
faz algum sentido, mas mesmo assim, mesmo nervoso, tenso, cansado, desgastado, irritado, furioso, deveria ter dado a cara na qualidade de capitão do Benfica, mais a mais, quando foi solicitado para o efeito. Mas acreditas que deu a cara depois no balneário, como disse? Acredito para levantarem a cabeça? Sim, sim. É essa a mensagem que agora precisa o plantel? Sim, Nicolás Otamendi é um capitão reconhecido dentro e fora do balneário, pelo universo de adeptos do Benfica. Repara, Otamendi chegou, já lá vão muitos anos ao Benfica, com, eu diria, a rejeição da maior parte dos adeptos do Benfica, pelo facto de ele ter representado o Porto durante muitos anos, ou alguns anos da sua carreira, e o que é facto é que ele, com a sua categoria, o seu profissionalismo, conquistou o coração dos adeptos do Benfica, que hoje reconhecem nele skills, capacidade, integridade, qualidade para ser não só titular, patrão da defesa, mas também capitão da equipa. Por todas estas razões, acho que Otamendi deveria ter procedido de outra forma ontem à noite. Claro que, com a experiência que ele tem, falando na zona de... Entrevistas rápidas? Sim, não, depois na zona mista? Na zona mista, exatamente. Acabou por, enfim, obviamente, ultrapassar a situação com a sua experiência. Portanto, eu digo que isto acaba por ser um não caso, mas em todo... Eu acho em todo o caso, em todas acabou as circunstâncias, eu acho que deveria ter sido ele. Por haver ali uma polémica. A fazê-lo, mais a mais, depois de ter sido solicitado para o efeito. Já iremos voltar ao Benfica, José Nunes, mas para já vamos seguir com o Rui Borges, que não entende o porquê de se estar a falar de uma má fase no Sporting. O treinador do clube de Alvalade diz que os sorrisos que teve no treino de ontem da equipa fazem cócegas a muita gente. O sorriso já percebi que faz cócegas. Hoje rimo no treino, até isso meteu cócegas a muita gente. De alguma forma. Não, estava-me a rir, nem tinha nada a ver com a pergunta. Mas sinceramente, em relação àquilo que é a pergunta, eu não vi. Eu não entendo muito bem o porquê disso. Vocês dizerem má fase. Tivemos um jogo menos bem conseguido, com o Braga, meia parte com o Estoril, que adormecemos um bocadinho. Mas para trás ninguém falou da má fase. Dizia que o Sporting tinha uma capacidade ofensiva muito boa, qualidade de jogo, e de repente o Sporting está numa má fase. Está em segundo classificado, não está em sétimo, a 3 pontos do primeiro classificado. Passámos na taça, com dificuldades, são jogos de taça. Por isso, para mim, a má fase não existe. A equipa percebe bem aquilo que tem que fazer, está identificada e foi bem demonstrativo desde o início da época. Mesmo até quando perdemos o troféu para o nosso rival, mesmo quando tivemos a derrota em casa com o Futebol Clube do Porto, foi bem explícito aquilo que é a nossa dinâmica, aquilo que é a qualidade individual e coletiva da equipa. Por isso, para mim, não existe isso de má fase. Foi um jogo menos bem conseguido, é certo, com o Braga, onde todos nós percebemos e claramente percebemos isso. Agora, não existe má fase. Rui Borges refere ainda que lida bem com as críticas. O treinador diz que trabalhou muito para chegar onde chegou e que não vai ser sempre o melhor, como não vai ser sempre o pior. A justiça é relativa para mim. Não, eu sei bem aquilo que é o nosso caminho dentro de casa, sei bem aquilo que conversamos, já disse. É normal que a gente não agrada a toda a gente, já disse, por isso lido bem com isso, não passo imune a isso, muito sinceramente. Importa-me sentir o apoio, o carinho, aquilo que vivemos diariamente. Já disse que a academia é um espaço muito feliz e muito agradável, felizmente, e que me deixa um treinador feliz no meu dia-a-dia, para seguir aquilo que é o meu caminho, difícil, como qualquer outro, mas um caminho que trabalhei muito para conseguir ir fazendo e continuarei a fazer de alguma forma, e feliz, muito, e com conquistas. Nem sempre vou ser o melhor, mas também nunca serei o pior. We have a question. José Nunes, notaste aqui um Rui Borges afetado pelas críticas nesta conferência de imprensa? É normal, repara, os treinadores das equipas grandes estão sempre sujeitos a grande pressão. Quando ele diz que o Sporting não está a atravessar uma má fase, aceito, mas boa não é. Estoril 0, Sporting 1, num jogo que teve casos de arbitragem, como sabemos, e que poderiam ter terminado eventualmente outro resultado. Nápoles 2, Sporting 1.
Sporting 1, Sporting Braga 1 e Passos Ferreira 2, Sporting 3 após prolongamento para a Taça de Portugal. Esteve a perder por 2 vezes neste jogo. Não é uma boa fase. E se nós, para além do resultado, olharmos para as performances e para as exibições, facilmente constataremos que não é uma fase pletórica. Passará a má fase, sim, se o Sporting hoje não ganhar ao Marselha. Um empate deixa tudo nas meias tintas, mas obviamente que as críticas vão recrudescer. Uma derrota, então, sim, poderá fazer com que a situação desemboque numa crise de resultados. Evidentemente que isso não terá implicações diretas para o próximo futuro do treinador, mas é fácil perceber que, tanto ao nível da crítica como também do universo sportinguista, não há grandes elogios para fazer em relação a Rui Borges nos últimos tempos. É só desse ponto de vista que me parece que ele, como é óbvio, estará a sentir e a absorver aquilo que tem sido dito e por isso tenta reagir desta forma, mas quer dizer, a principal... Mas de uma forma que é mais agressiva? Notaste isso ontem nas respostas? Não, acho que não. Repara, Rui Borges é um homem moderado, não o vês nem mesmo quando ganhou o campeonato e a Taça de Portugal com grandes euforias, e também é um homem que, quando não ganha, e não tem sido muitas as vezes em que ele não tem ganho ao serviço do Sporting, é preciso fazer-lhe dar-lhe esse crédito, dar-lhe esse mérito, também não entra em grandes depressões. Portanto, por aí, digamos que o seu comportamento é mais ou menos flat, vamos dizer assim. Agora, obviamente que se percebe que ele se está a sentir pressionado, não é? Mesmo os tais sorrisos no treino, não sei se vais falar disso. Podemos falar disso mesmo agora, já que já estamos a ver no ecrã, e o treinador do Sporting também acabou por responder a isso, a dizer que faz cócegas a muita gente. Sinceramente, essa frase não percebi. Ou essa afirmação não percebi. Mas para quem é que poderá ter sido esta mensagem? Só se houve reações, por exemplo, de sportinguistas, que não terão achado de graça ao facto do treinador de estar a rir no momento em que a equipa não está a jogar bem, não está a ter bons resultados. Também me parece excessivo que se possa ir por aí. Agora, eu tive ontem a oportunidade de dizer, e creio que não fui só eu, que fui acompanhado por alguns colegas, em conversa contigo, aqui mesmo no NAU, que, enfim, aquele assomo de boa disposição, aparentemente também é um bocadinho uma mensagem, sabendo ele que estava a ser observado e filmado, de tal forma que sabia que até houve algumas coisas em que ele pôs a mão à boca quando estava a falar com membros da sua equipa técnica. Ou seja, foi intencional, não é? Sim, portanto, tudo isto aponta no sentido de ele saber que está a ser filmado e querer dizer que está tranquilo, que não está pressionado, que está tudo bem e que é suficientemente forte para aguentar este embate. E é isso que os sportinguistas estão à espera que aconteça esta noite. Eu diria os portugueses, não é? Porque estamos a falar de uma equipa nacional. Ontem tivemos uma má notícia com o Benfica. Vamos esperar que hoje as coisas sejam diferentes com o Sporting, frente a um adversário que não é fácil. Que está em destaque agora na Liga Francesa. Vamos ter muito tempo ao longo do dia para falar do Sporting, mas agora vamos avançar com um exclusivo. Rui Costa reconhece que a derrota do Benfica frente ao Newcastle foi pesada. São declarações exclusivas feitas ao jornalista Pedro Neves de Sousa e também ao repórter de imagens João Mata, enviados especiais da CMTV em serviço para o NAU. Comentário ao jogo, Rui. Comentário. Bom dia a todos. É uma derrota pesada que não devia ter acontecido. Uma primeira parte onde muito tempo do jogo dividimos o jogo, criámos situações de gol, podíamos ter ido para a vantagem, e depois uma segunda parte que não é uma segunda parte que fique para boa memória, e acaba por ser uma derrota pesada. Estamos a jogar a Liga dos Campeões e há erros que se cometem, que pagam-se muito caros nestas situações. Qual é a mensagem para os adeptos? Agora, não é a mensagem para os adeptos, é mesmo aqui para os jogadores, quer dizer, temos 0 pontos em 3 jogos da Liga dos Campeões, mas ainda temos mais 5 pela frente, temos todas as possibilidades para nos qualificar ainda, e é nisso que a gente vai lutar, é sobre isso que a gente vai fazer de tudo para estar dentro da prova, não é mesmo? E este resultado... Uma substituição que pode ser um reflexo... Não vou estar a discutir opções de treinador.
como é natural que seja, como compreendem. Se entendeu fazer uma substituição só, é porque entendeu fazer uma substituição só. Portanto, as substituições não são obrigatórias, são opções. Portanto, Isso não reflete que, por exemplo, ele pode considerar que o plantel está mal construído? Não, isso falaremos internamente sobre essa situação, mas não vou estar a discutir opções do treinador. Repito, as substituições são opções, não são obrigações e, portanto, José Mourinho tem mais do que experiência suficiente para saber se tem que fazer uma ou se tem que fazer 10. Não pode fazer. Espera que este resultado não tenha peso nas eleições de sábado? Eu não estou preocupado, hoje não estou preocupado com as eleições, hoje e ontem, evidentemente, estava preocupado com o jogo da Liga dos Campeões. E é uma derrota, volto a dizer, pesada, com uma segunda parte que não foi boa, que não foi nada boa e que nos podia ter custado ainda mais caro. E, portanto, é rever aquilo que fizemos durante o jogo, aquilo que fizemos de bem na primeira parte, em muitos minutos do jogo, onde, como eu disse anteriormente, onde podíamos até ter chegado à vantagem, onde tivemos chances e grandes possibilidades de chegar à vantagem, dividindo o jogo com o Newcastle. A segunda parte, depois, sobretudo a seguir ao segundo golo, a equipa quebrou bastante e não pode quebrar. O apelo é a união para sábado. É um dia decisivo para o Benfica, jogo e eleições. Como eu tenho dito sempre, é um dia histórico para o clube, porque é a ação mais concorrida da história do clube, mas durante aqueles 90 minutos contra o Arouca, que as eleições fiquem fora do estádio e que haja o apoio necessário à equipa, que é importante neste momento, e esteja toda a gente unida em volta. Rui, porquê é que os benfiquistas devem acreditar nesta equipa? Porquê é que devem acreditar nesta equipa? Porque esta equipa já fez coisas bem feitas este ano, porque tem um bom plantel, porque tem ótimos jogadores e porque o facto de estar mais massacrada fisicamente que outras equipas merece também esse apoio. Estarmos sem pré-temporada, estarmos sem férias, estarmos sem tudo, é natural que em muitos jogos, como foi por exemplo um dos casos de ontem que me pareceu evidente, quando o jogo acelerou a equipa quebrou mais fisicamente e portanto as pessoas têm que, pese embora não seja agradável, as pessoas têm que perceber um bocadinho isso também e portanto eu peço esse apoio à equipa, naturalmente, independentemente das eleições, porque esta equipa tem valor para poder chegar aos objetivos que o Benfica pretende, tá? Obrigado. José Nunes, Rui Costa a reconhecer que foi uma derrota pesada. A minha pergunta, a contar os dias para as eleições, é se vai ser pesada também para a candidatura do atual presidente. Não foi uma noite boa para ninguém, nem para o Benfica, nem para José Mourinho, nem para Rui Costa, deste ponto de vista. Repara, o Benfica perdendo o jogo, por exemplo, tangencialmente e dividindo, como fez com o Chelsea, é uma coisa. Perder feio e com a segunda parte que o Benfica fez é outra. José Mourinho, recordas das palavras que ele teve na conferência de imprensa de lançamento do jogo, dizendo que não achava justo que a equipa levasse com essa pressão de poder entrar com a sua performance, com os seus resultados, também na discussão das eleições. Concordo, mas eu não sei se todos os benfiquistas pensam desta forma. Porque, de facto, repara, Bruno Lage foi apiado justamente num momento em que o Benfica empata em casa com o Santa Clara para o campeonato, depois perde com o Karabakh, uma derrota que eu acho que tem condicionado toda a campanha do Benfica na Liga dos Campeões. Foi despedido, entrou José Mourinho. Qual era o pensamento de Rui Costa? Estes 3 jogos de grande grau de dificuldade antes das eleições, principalmente esses, estou a falar das deslocações a Londres, ao Dragão e a Newcastle, eram jogos muito importantes também do ponto de vista e do contexto e no contexto pré-eleitoral. Mas, José, deixa-me perguntar-te se José Mourinho dar a cara nestas derrotas e neste empate é diferente de ser Bruno Lage para Rui Costa? É, completamente. Isso é verdade. Claro que tem para já, por ter entrado há pouco tempo e não está lá há um ano no Benfica, como era o caso de Bruno Lage. E por outro lado, porque Bruno Lage, alguém disse aqui no outro dia, aqui nesta mesma mesa, e é rigorosamente assim, eu penso exatamente assim, nunca foi um treinador sexy para o universo benfiquista. É um bocadinho aquilo que se passa com o Rui Borges em relação ao universo sportinguista. E desse ponto de vista, muitas vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado. Não é o caso de José Mourinho, que é um homem que tem uma carreira extraordinária, tem um estatuto que fala por si, não precisa que ninguém o defenda. Agora, concordo contigo, é diferente a ser José Mourinho a encaixar esta derrota, que é uma derrota feia, uma derrota pesada, uma segunda parte terrível que o Benfica teve. Não vale a pena estar a escamotear as coisas, porque foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento em que o Benfica leva ao segundo golo, o Benfica saiu do campo, desapareceu.
Perdeu por 3, como podia ter perdido por 4 ou 5, não fosse Trubin ter evitado um descalabro. E, portanto, o Rui Costa, enfim, nestas palavras está a tentar exortar os adeptos, e particularmente os sócios, e mais particularmente os sócios votantes, a perceberem... E já agora aqueles que têm os 50. a perceberem o momento que o Benfica está a atravessar, de estar muito massacrado fisicamente, por ter acabado a temporada mais tarde por causa do Campeonato do Mundo de Clubes, por ter feito enfim, todos aqueles jogos para estar na Liga dos Campeões, praticamente não ter feito pré-temporada e que agora está a pagar essa fatura física. É verdade, a equipa colapsou completamente do ponto de vista físico, creio que anímico também, e de tal forma que o Benfica, tendo bons jogadores, até parece que não os tem, como ontem foi o caso. Isso é muito, enfim, típico no futebol. Portanto, Rui Costa com certeza aguardará por melhores dias, e o melhor dia, ou o dia seguinte, vai ser no próximo sábado, à altura de eleições, e de um Benfica Aroca para o campeonato também. E cá vamos estar para analisar tudo isso. José Nunes, obrigada pela tua companhia agora e até já, exatamente, porque já sabe, vamos ter também uma nova edição no jornal à hora de almoço, que vai agora para o ar com a Janete Frazão. Por isso não saia desse lado. Obrigada pela sua companhia e até já.